Nós vamos falar agora sobre solidariedade, sobre um trabalho que é desenvolvido há muitos anos aqui em Rio Claro, no apoio às gestantes que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam de orientações nesse período tão importante aí da chegada da maternidade, e esse trabalho é feito pelas voluntárias da Casa da Gestante. Para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, e tem mais um curso começando, né, para as gestantes aqui do município, nós já estamos aqui no estúdio com a Lídia Domingues, que ela é coordenadora dos cursos da Casa da Gestante. Bom dia, Lídia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada. É um prazer recebê-las. A honra é toda minha. Nós vamos conversar também com a Carol Araújo. A Carol é assessora de comunicação e imprensa da casa. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Obrigada por receber a gente aqui hoje. Nós aqui agradecemos. É um trabalho que já é realizado há quantos anos aqui em Rio Claro? Desde 1986. Nossa, então já é bem tradicional, é uma referência, né, para as gestantes. A gente percebe que ao longo dos anos as gestantes passaram a conhecer e a procurar a casa nesse momento. Sim, a gente está lutando para que, esse é o sonho, né, que nós sejamos referência de atendimento para gestantes na cidade de Rio Claro. Eu acho que é interessante a gente frisar, né, que sim, o objetivo é atender gestantes de baixa renda, mas todas são bem-vindas. Nós não fazemos nenhum tipo de exigência, né, sobre a relação à documentação, de comprovar a condição. Não, de jeito nenhum. Na verdade, para que elas possam se inscrever, é muito simples, é só comparecer com o RG e o cartão do pré-natal, porque a gente faz questão que elas estejam fazendo acompanhamento certinho, faz parte do objetivo da Casa da Gestante, né? Eu costumo dizer que nós somos um departamento de assistência social, mas de educação, porque o objetivo é esse, é acolher, né, orientar, educar as gestantes para que elas possam, nesse momento de vulnerabilidade, né, porque a gestação traz isso, né? Todas, né, ficam, né, independente da condição, sim, né? Sim, emocional. Existem as dúvidas, as incertezas. Então, o objetivo é orientar, educar, trazer informações pertinentes para esse momento tão importante na vida das gestantes, independente da condição financeira. Lídia, quais são os temas que são abordados nesse curso que vocês oferecem para as gestantes? Olha, é muito interessante, porque nesses 30 anos a programação foi sendo montada. Claro que de início tem aquelas que são pontuais, não podemos fugir delas, né? Que é o conhecimento do corpo, o banho do bebê, são aquelas coisas que fazem parte de início. Mas a gente vai observando a cidade, vai observando as questões que vão ocorrendo, e daí você vai montando melhor o seu programa. Né? Foi se atualizando conforme as mudanças na sociedade também. Exatamente. Né? Por exemplo, quando a gente ficou sabendo que, infelizmente, as mães já não procuravam os postos de saúde para vacinar, colocar a carteirinha de vacina em dia. Então, já trouxemos uma profissional, uma enfermeira da rede pública, para que ela fizesse uma dissertação sobre isso. Depois vimos que havia muito problema de parto feito em ambulâncias. Isso eu sei que vai ocorrer, mas a gente já prepara a gestante, a primípara, que é aquela que vai ser a primeira vez a mãe, ela sabe que ela tem um longo período pela frente até a dilatação ocorrer e ela poder estar bem instalada dentro da Santa Casa e ter seu bebê com tranquilidade. Que ela saiba quando chegar esse momento. E como proceder, né, nesse momento. A multípara não, ela tem que saber de hora por hora que ela vai ter esse bebê. E ela tem que estar tudo preparado, né? Ela não pode chegar na hora e levar o menor para a casa da avó, arrumar mala, nada disso. Ela tem que estar super preparada, né? Tem que ter um vizinho com quem ela vai contar, ou um Uber, alguma coisa eu sei que ela vai contar, né? Ou com a própria serviços públicos. Então, é muito rápido esse processo. Outro grande problema que a gente começou a observar em Rio Claro era o engasgo da criança. Toda a criança engasgando. Vários casos mesmo. Né? A mãe procurando o serviço da polícia ou procurando o SAMU, sem saber exatamente o que ela deveria fazer. Então,
conversando com a nossa presidente, falei, vou trazer alguém do SAMU para fazer aula sobre desengasgo. A mãe já sai de lá sabendo, a gestante sai de lá já sabendo como deve proceder, se acontecer. Exatamente. E sangramento. Sangramento é um outro problema seríssimo, porque nunca se deve pôr, por exemplo, uma toalha de banho, uma toalha de rosto, né? Então, isso tudo foi muito bem explicado. Hoje em dia, eu quero acreditar que, apesar da ansiedade, do nervosismo de uma mãe, ela consegue fazer algum procedimento, né? E ela vai ensinar o marido também vai ter condições de ajudá-la nessa hora. E vai fazer a diferença, porque o tempo é muito importante, sim, né? O tempo de espera, infelizmente, pode determinar o sucesso dessa manobra ou não, né? Agora, 2 minutinhos. Claro. Esse enfermeiro que vai lá do SAMU, agora foi substituído por uma enfermeira da própria rede pública. Então, ficou mais fácil esse entendimento, né? Porque a SAMU sai toda hora. E eles não podem abrir mão desse chamado. Uhum. E a rede pública já consegue programar. E a pessoa também muitíssimo bem preparada, gostamos demais dela, então estamos muito felizes. E numa aula que houve, uma das gestantes disse assim, olha, como eu já tinha aprendido, uma mãe saiu na rua gritando com o bebê, eu fui lá tranquilamente e ajudei a tirar o engasgo. Olha só a importância. Todos deveriam ter um certo conhecimento sobre isso também, né? Está impactando vidas já. Né? Com certeza. E é interessante que a gente destacar que são profissionais que trazem esses conhecimentos, esses conteúdos, isso, né? O curso, os professores são profissionais da área. Exato. Só complementando, né, ainda mais a fala já bem completa da Lide, hoje a gente tem os cursos de cuidados no banho do bebê, os aspectos psicológicos da gestação, então vem uma psicóloga, depressão pós-parto, os primeiros socorros com a equipe do SAMU, é a aula mais aguardada pelas gestantes, né? E todo o conteúdo de todas as aulas é postado no nosso Instagram, casadagestante.rc. Então, outras mães também podem aproveitar, então. Exatamente. A ideia é essa, né? Que a gente sabe que elas precisam fazer exames periódicos, né? Por causa do pré-natal, acompanhamento. Então, algumas vezes elas acabam faltando do curso. Então, para que elas não fiquem sem o conteúdo, a gente teve essa ideia de fazer as postagens do conteúdo. Então, todos os dias eu estou lá, eu assisto a aula, registro tudo que foi falado, depois crio a postagem para ficar registrado no Instagram, tanto para quem faltou, como para quem, por algum motivo, não consegue realizar o curso, por causa de horário de trabalho, né? Algumas às mães vezes tem outros filhos, tem uma dificuldade, exatamente, né? É Casa da Gestante, vocês estão no Instagram? Casadagestante.rc. Já está todo o conteúdo lá disponível, sim, então. Tem aula até de Chantal agora, inclusive eu queria até destacar o comprometimento das gestantes quando elas participam com a gente. O curso de Chantal a gente incluiu, né, Lide, por causa de uma mãe que participou e ela trabalha com isso, né, e ela se ofereceu para ensinar para as outras mães, porque a pessoa que ensinava a Chantal não consegue mais, né? Que é minha sogra. E aí conseguiram uma outra voluntária que já foi atendida também pela entidade. Exatamente. Agora volta para compartilhar esse conhecimento. Olha que interessante. São pessoas jovens, né? Que estão mães empreendedoras, né? Então elas têm uma flexibilidade de horário. Elas se engajam tanto que elas acabam voltando como instrutoras para o curso, e a gente achou isso muito legal. Tem uma turma nova começando? Dia 21 agora. Já amanhã? Isso, amanhã. Já amanhã. Exatamente. Ainda tem vaga disponível? Sempre tem vaga disponível, né? Nós, acho que é legal a gente falar, nós temos agora um projeto incentivado, né? A Casa da Gestante sempre é um departamento da Casa dos Espíritas, né? Sempre funcionou de forma voluntária. E aí nós conseguimos um projeto junto à prefeitura incentivado por IPTU. Então, todos os anos nós fazemos captação de até 50% de IPTU e a gente consegue fazer o projeto. No ano passado, eu entrei, né, na Casa da Gestante como voluntária e a gente percebeu que nós tínhamos pouquíssimas adesões, né? A gente estava tendo 3 adesões, 10 adesões por turma, né? São 3 turmas no ano.
E aí a gente resolveu pedir um adendo para a prefeitura para a gente poder fazer publicidade, para a gente poder conseguir fazer mais divulgação. Então a gente conseguiu um centro distribuidor, né, para a gente cria os flyers, né, os cartazes, entrega em todas as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde familiar, CRAS, CREAS. Já atinge diretamente os locais que essas gestantes frequentam, exatamente. Né? E aí nós conseguimos um salto de 900% a mais de inscrições. Que legal. Então a gente está hoje com, a gente tem 30 vagas, né, por turma. E na última turma nós tivemos 30 inscrições. A gente terminou com 26 gestantes. Quem quiser participar, deve ir diretamente na sede? Como que funciona, diretamente lá, isso. Toda quarta-feira, das 2 às 4 da tarde. São apenas 2 horinhas de curso, é bem tranquilo. E é 1 hora de aula, né, Lídia? Porque aí depois elas têm um lanche, que também é subsidiado pelo nosso projeto, né, incentivado. É só comparecer. Quarta-feira, se você não conseguir comparecer amanhã, pode vir na próxima quarta. A gente não fecha a inscrição. Certo. Para esperar a próxima turma. Na primeira semana, pode chegar na próxima. Sim, porque se a informação chegou para a gestante no meio da turma, não tem problema. Ela pode ir até lá, se tiver vaga, será muito bem-vinda, né? Somente o RG ou qualquer outro documento com foto, e a gente faz questão do cartão do pré-natal. Para mostrar que tem um acompanhamento dessa gravidez. Exatamente. O endereço da casa? A casa fica na Avenida 20, número 695, entre as ruas 6 e 7, no bairro Santana. É de fácil acesso, ali próximo da Visconde também, né? Isso, exatamente. O último post que a gente fez no Instagram, deu um trabalhão para criar, e a gente colocou todos os pontos de ônibus que tem ao redor ali da casa da gestante, para facilitar, né? Que essas mães cheguem que até elas o cheguem local. de ônibus, exatamente, tá? E no caso da mãe, que ela está numa situação de vulnerabilidade, ela recebe também um apoio no final do curso, um enxoval? Como é que é esse apoio que vocês fornecem às mamães? Interessante, né? Isso aí já é uma coisa bem antiga, desde o começo, porque quando elas começaram a frequentar a casa, elas iam para aprender a costurar o seu enxoval do seu bebê. E alguma coisa era dita ali, né? E depois, não é todo mundo que tem habilidade. E daí pensou-se em montar um grupo de senhoras que pudessem fazer esse trabalho, e deixando a sala apenas para orientação. Então, elas recebem. Durante o curso, tem sempre sorteio. Durante o curso, às vezes, tem um presente para cada uma. Só, por exemplo, quando ganha um carrinho, uma coisa assim, um berço, que só tem um, daí se coloca um preço simbólico para que haja compra, né? Mas tudo é curso simbólico. Outras vezes até é feito um sorteio. Então fica muito fácil de adquirir as coisas lá, muito fácil. E é um né? apoio importante, dependendo da situação da família, não é? Esse apoio que vocês fornecem também. Mas você sabe que a gente já teve até advogadas fazendo o nosso curso. Eu fiquei muito... É para todo mundo. Com certeza, né? Para todo muito interessante. E hoje em dia a gente vê muitos casos de gestantes que não contam com uma rede de apoio, que é aquela questão de uma mãe, de uma tia, de uma avó, que vai ajudar nos cuidados com o bebê, vai explicar como fazer esse cuidado, né? Então muitas mulheres se sentem sozinhas nesse momento da gestação. E a casa está ali para dar esse apoio. Pra ajudar, exatamente. E veja bem também, né? A tecnologia muda em tudo, né? Então, hoje se fala mais num tipo de banho do que se fazia no passado. Foi mudando, no passado né? era paninho, né? Hoje já é o banho. Molhar o umbigo, nem pensar. Hoje molha-se o umbigo. Então, essa é a importância. A ciência ajudou também, né? Foi fazendo novas descobertas em relação a tudo isso. E não tem que passar nada na mama, né? Então, a mama é para dar para o bebê. Antigamente era rigoroso, cada 3 horas. Hoje é livre demanda. Hoje ensinamos como não endurecer aquela mama, como não formar ferida. Tudo isso é muito bem colocado. Porque eu vejo, tem uma sobrinha que acabou de ter bebê. Eu falei, quem que está orientando você? Uma senhora. Tá bem. Eu não sei lá em Portugal como é que chama essa senhora, né?
A mama ficou toda empedrada, com ferida. E por quê? Porque não sabia, não tinha ideia. E nós, que tudo a somos gente mães, já explica. sabemos a dificuldade que isso Exatamente. representa o sofrimento, né? Se não há uma orientação correta. Eu acho que vale a pena, mesmo que eu esteja no 6º mês, no 7º mês, vá participar. Porque depois você pode, depois de ter o bebê, continuar o curso. E Com tem certeza. o curso incompleto. Instagram, então, Casa da Gestante. .rc. Avenida 20. 695, no Santana. No entre as Santana. Rua 6 e 7.